porção. Ele faz um scanner do teu corpo por onda eletromagnética para saber o que a gente precisa dar mais atenção, né? Tia, você sabia que as pessoas acham que você tem mais de 50? Que eu tenho mais de 50? Menos de 50 anos. Bem, menos. já tá fazendo a malvada, porque... Pois é, e muitas delas também me perguntam, além de achar que eu minto a minha idade na internet, elas ficam sabendo qual tipo de hormônio que eu tomo que me deixa levinha. Essa pele Pois maravilhosa. Pois é, aí, comadre, eu consegui uma doutora que aceita gravar para fazer uma consulta com a gente, assim, ó, que vai falar de tudo da minha vida. Os hormônios que eu tomo, por que eu não envelheço assim, ó. Quer dizer, eu envelheço, mas é porque que eu tenho essa vida saudável. Ai, eu falei direitinho. Vamos lá na médica, ela vai explicar melhor. Vamos, se arruma que desse jeito não dá pra ir, não. Realmente, doutora, a gente se conheceu. Muito obrigada. Muito obrigada. Como é seu nome mesmo, doutora? Eu sou Odalis Vasquez. Odalis Vasquez. Odalis Vasquez é de onde? E eu sou da Bolívia. Da Bolívia. E por que o Rio de Janeiro? Olha, eu nasci na Bolívia, eu comecei a faculdade na Bolívia, mas um tempinho depois eu me casei com um brasileiro e ele queria morar no Brasil. Aí eu procurei uma faculdade no Brasil e eu estudei aqui na Federal do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu vim para fazer medicina aqui. Ai, parabéns, e parabéns pelo sucesso que a senhora está fazendo hoje em dia com essa história de ortomolecular. É isso mesmo, seu? Sim, é uma das áreas na qual eu trabalho. Eu comecei a vida com cardiologia. Sim, que a senhora é amiga de um grande amigo nosso em comum, Sim, que é... nosso querido amigo Bruno. Ele é um grande cardiologista. Depois eu fiz medicina esportiva porque eu vi a necessidade dos meus pacientes fazerem atividade física e eles se machucavam. Então eu resolvi estudar mais um pouco, aí fiz medicina esportiva. Sim. Depois de um tempo, a vida me levou, a minha filha nasceu prematura e tinha muitas doenças e eu estava buscando ajuda. Então, nesse caminho de busca para ajudar a minha filha, eu encontrei a medicina integrativa, cuja uma das pernas é a medicina ortomolecular. Então, foi essa busca para salvar minha filha que me fez conhecer essa medicina. Eu sei que Deus tem tudo certo e era necessário me fazer passar por esse momento de dor para eu poder buscar. E hoje eu não vivo assim, essa medicina que hoje eu pratico, que eu acredito realmente que é a melhor maneira de se viver. E procurando a melhor maneira de se viver que eu vim até aqui. Porque, doutora, quando eu cheguei nos 45 anos, eu comecei a ficar um pouco cansada. Eu não rendia muito mais no esporte, eu comecei a correr menos, eu ficava mais com preguiça de fazer os meus esportes, eu não comecei a render. Aí eu passei dos 50, essa preguiça foi aumentando. E eu sempre me automediquei com as vitaminas. E estudando sobre ortomolecular, sobre o que é bom pra gente, o que deixa de ser, eu sempre procurei usar ômega 3, vitamina D, vitamina C, até turmeric, que eu sempre tomo uma cápsula por dia, todos os dias, em busca de viver melhor. E conversando com vários amigos, e um dos nossos amigos em comum, eles falou assim, vai na doutora, que ela vai te furar inteira, pedir um monte de exames, e ela vai falar o que é melhor para você. É isso mesmo? Sim. O mais importante que você tem que entender, João, é que as vitaminas e os nutrientes são necessárias hoje praticamente para todo mundo, independente da idade. Por quê? Lamentavelmente, a comida mudou. Então, a gente recebe o nutriente do que nossa comida comeu. Então, se a terra está deficiente, a planta está deficiente, e se o carnívoro, o herbívoro come aquela planta deficiente, aquele herbívoro está deficiente, se o carnívoro come aquele animal deficiente, ele também está deficiente, e quando a gente come essa carne deficiente, nós também somos deficientes. Então essa cadeia hoje está toda errada. Então
lamentavelmente, nós precisamos sim Suplementar. complementação alimentar, suplementar, se a gente quer ter uma vida longeva, porque as coisas estão mudando. Agora, a suplementação, você fez muito bem em vir, porque tomar as vitaminas de maneira isolada ajuda, porém, tem os seus cuidados. Cada indivíduo tem a sua necessidade. Não somos iguais. Então, não podemos dizer uma receita de bolo para todo mundo tomar igual, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Entendeu? Então, por isso que raças, você pediu esses 900 mil exames aqui. Sim, esse é um início da avaliação e hoje vou te revirar, nós vamos fazer algumas avaliações aqui no consultório para entender o teu metabolismo, para ver o que você precisa e te ajudar a recuperar essa energia e essa vitalidade pela qual você busca. Por eu ter seguidores no mundo todo, de repente alguém que está fora do Brasil não consegue vir até a senhora. Existe a possibilidade de fazer essa consulta online com a senhora? Claro. Tá. Então os seguidores podem falar isso, o Instagram dela vai estar anotado aqui abaixo, não corre lá para poder seguir. Então você consegue, só precisa fazer esses exames, passa para a senhora e a senhora consegue atendê-la online, né? Sim, consigo atender online, mas dependendo do país, eles podem também procurar médicos que trabalhem nessa linha de pensamento. Então, nos Estados Unidos, a linha de médicos que trabalham com esse estilo de pensamento tem o nome de anti-aging. Anti-aging. Sim. Em alguns outros países tem a medicina ortomolecular, a medicina quântica, a medicina chinesa, a homeopatia. Todas essas pernas têm essa visão um pouco mais integrada e tentando diminuir o uso de medicamentos. Bonito que a senhora tem, a senhora gosta de compartilhar, não pode ir no médico do seu país, mas a comadre que está assistindo vai querer vir aqui na senhora, doutora. Eu vou receber com todo prazer. Eu tenho algumas famílias de vários países que vêm ao Brasil uma vez ao ano e se consultam. E eu recebo com todo carinho, com toda humildade. E sem analisar os meus documentos aqui, o que a senhora acredita que veio esse cansaço? Foi a idade ou foi uma falta de vitamina? Você acredita assim? Me julgando. Assim, de maneira geral, a causa mais comum de queda de energia envolve algumas questões. Deficiências hormonais. Mas para eu ter hormônios, eu tenho que ter nutrientes. Sim. Tenho que ter substâncias que vão fazer o hormônio. Outra grande questão do envelhecimento é a disfunção mitocondrial. A mitocôndria é o motor das células. Então, a velocidade pelas quais esse motor de cada célula começa a falhar, você vai tendo um cansaço de envelhecimento. Então, cuidado da mitocôndria hoje, através de muitos suplementos, estilos de vida, ou seja, não podemos depositar toda a culpa da saúde ou da doença a uma cápsula, a um nutriente. Você tem que ter um estilo de vida bom. Temos que aprender a se exercitar, a fazer exercício. Então, o nosso corpo é assim. Porque eu faço atividade física, eu tenho energia. E depois eu o desejo de fazer. Então, se você espera sentada a energia chegar para você começar, vai continuar sentado e vai fazer. Então, nosso corpo funciona com estímulos. Isso, porque quando eu começo, às vezes eu vou para academia, por exemplo, eu começo a caminhar na esteira, eu começo aquele bem devagar. E de repente parece que tem um negócio aqui dentro da gente que vai saindo assim e vai me puxando mais, querendo correr. Por exemplo, a própria mitocôndria, ela começa a se multiplicar dentro da célula, porque ela tem um DNA próprio, após alguns minutos de começar a atividade física. Então, se você fizer atividade física e tiver a nutrição, você melhora esse motor. Então, não é somente tomar as vitaminas e suplementos, é você também tomar um controle e uma responsabilidade da tua saúde e começar a criar hábitos saudáveis. Não somente hábitos de atividade física, senão também hábitos de pensamentos. Odalis, mas o que o pensamento tem a ver com o nutriente? Você tem uma noção de tão importante que a gente tem que enxergar o corpo como uma coisa geral e que um pensamento negativo, triste, depressivo, ele na hora muda a tua fisiologia hormonal.
Gente, eu tô tendo uma psicóloga aqui, mas eu gostei. Então, nós precisamos cuidar dos pensamentos. Então, quando um paciente, quando você chega aqui, Joana, Sim. eu estou tentando enxergar você como uma pessoa, um ser inteiro, completo, que precisa de amor, de cuidado, que precisa de orientação. Então, se eu sentir, olha, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar isso, eu vou te orientando, vamos procurar um personal, vamos fazer isso, vamos tomar isso, lê esse livro, pratica esse pensamento, faz meditação. Por quê? Porque se a gente quer ter resultados acima da média, nós temos que fazer acima da média. Nós temos que agir acima da média. Então é cuidar do corpo, da alma. Sim. Cuidar do corpo, dos pensamentos, das emoções, das atitudes. Nós somos seres complexos. E antes de explodir, conta até 20. Não, até isso. Então, assim, nós temos muitas ferramentas para poder alcançar essa vida plena. Porque é possível a gente viver bem e tranquilos em paz. É possível sim. Então, só que às vezes eu percebo que aquele médico antigo que cuidava de uma família, sim. sabe, que você perdeu na subespecialidade, que é uma coisa muito triste, né? Mas eu acho que a gente tem que resgatar aquele médico que te orientava o que comer, o que fazer, qual outro médico procurar. De longe, eu vou resolver tudo sozinha. Eu vou te guiar entre especialidades médicas e entre outras coisas não médicas, né? Por exemplo, psicólogo, nutrição, personal. Eu vou te guiar nesse mundo para te ajudar a traçar um caminho para resolver a tua saúde. Então, esse que é o pensamento. E a senhora acredita que muitas dessas dores que nós temos corporal pode ser emocional? Claro. Pode ser o meu pensamento que está fazendo isso. Ou, por exemplo, eu não estou feliz com a minha família, com filhos, com o marido, e eu acabo o dia todo remoendo aqueles pensamentos e isso pode me causar um mal. Claro, claro que sim. Um pensamento estressor faz diminuir teus hormônios anabólicos, faz aumentar os hormônios de estresse, diminui os índices selênio. Então você muda. E aumentando os hormônios de estresse pode vir até o câncer. Isso, claro. Além de tudo isso, nós somos seres, difícil de entender, mas a medicina chinesa trabalha muito com isso. Hoje você vai fazer uma pequena avaliação nessa linha de pensamento, é que nós somos seres eletromagnéticos, nós somos energia, como dizem os chineses, né? Então, a gente não pode pensar só em célula com célula. Então, uma palavra dita no alto tom, ele gera uma consequência no ambiente e em você. Por isso, a gente precisa ser mais agradável na fala. Te dar um exemplo, que é uma coisa que vocês todos podem procurar na internet. Palavras, coloca assim no YouTube, palavras e arroz. Você pode fazer essa experiência que eu vou adorar. Então, eu tenho uma experiência palavras e arroz. Arroz. Pega um arroz branco, joga num potinho, numa sala. Pega outro potinho com outro arroz branco, em outra sala. Muitas pessoas, ou crianças, às vezes feitas em escolas, insultam o arroz todos os dias. Gritam, falam palavras desagradáveis daquele arroz. E no outro arroz, eles falam coisas bonitas. Bonitas para o coração, elogios, sentimentos bons. Poucos dias esse arroz apodrece, fica preto e esse arroz continua brilhando. Mesma coisa acontece com as plantas. Então, esses fatos, embora não pareçam ciência, são ciência. Então, só que quando a gente não enxerga, a gente não entende. Não. Por quê? O nosso corpo, quando nós emitimos uma palavra, nós geramos uma onda de vibração. E essa onda afeta o em volta. E te afeta a você mesmo. Então, o nosso cuidado com as palavras, quando a gente se conversa consigo mesmo, é extremamente importante. Porque eu posso estar me dando vida, ou eu posso estar tirando a mesma. Então, nós precisamos escolher muito bem as palavras, o tom com que a gente fala. Então, todas essas coisas são, lógico que muita informação, mas eu brinco, falo isso para assim, doutora, cada consulta é uma aula. Eu vou te orientando dentro daquilo que você mais precisa para te ajudar a restabelecer a tua saúde. Eu vou percebendo qual é o momento de cada situação.
Então, tem pessoas que têm uma fala muito rude, aí eu ajudo, eu oriento elas, peço para procurar alguns livros de autoajuda, psicólogo, para mudar essa questão. Ah, mas às vezes para uma pessoa, esse não é o problema, para outra pessoa o problema é outro. Eu tenho um grande defeito, eu não admito que alguém conversa comigo com palavras rudes. Se a pessoa conversar comigo numa palavra áspera, eu falo para ela straight away, por favor, me trata com mais carinho, muda o seu tom comigo, esse tom me machuca, esse tom eu não gosto. Então, eu sigo muito esse raciocínio. Se eu te trato você com respeito, eu quero que você também me trate com respeito. Então, todas as pessoas que trabalham ou convivem comigo, eu não aceito que sobe o tom, que fala rude, sempre gosto. Me trata com carinho que eu vou entender que é da mesma forma. Isso mesmo, é fenomenal. Então, assim, a medicina hoje está tentando resgatar aquele médico antigo que cuidava da família, dos pais, que conhecia os filhos, que aconselhava o casal, não se que aconselhava o casal, que cuidava. Então, aquele cuidado, sabe? Olha, procura isso, come aquilo. E hoje as pessoas não sabem mais o que comer, como treinar, como falar, como educar. Então, muitas vezes chegam alguns pais desesperados com os filhos e falam assim: olha, lê esse livro, procura esse curso. Porque eu acredito que o cuidado verdadeiro de uma família ou de uma pessoa radica nisso, em ajudá-lo a dar vida. Agora, isso não é religião, isso é estilo de vida saudável. Sim, porque nós merecemos viver bem. Deus nos criou, nos colocou aqui para ser sal e luz nessa terra. Sim. Então nós precisamos agir à altura da proposta dele para nossas vidas. Então a medicina hoje tem muita coisa. Então se teu gene diz que você vai ter, que toda a tua família infartou, hoje nós podemos dizer, peraí, vamos lá, a genética não é tudo. Nós não estamos presos a um gene. Epigenética. Nós podemos, por todas essas coisas que a gente acabou de conversar, alguns estilos de vida, pensamento, fazer com que esse gene não se expresse e eu não gere as mesmas doenças. Então a epigenética, que é o que domina a nossa fisiologia, porque nós temos 23 mil genes. Sim. O arroz tem 56 mil. Então, ele é mais complexo do que eu, você, do que Einstein? Não. Porque o que domina na nossa fisiologia não é o gene, é a epigenética. É como é controlada a expressão desse gene. Então, dois irmãos... Então, eu posso mudar a história. Se minha mãe, no meu caso, faleceu de câncer, meu pai faleceu de coração, eu tive uma irmã que teve câncer, eu posso mudar a minha história de vida? Eu posso tirar essa genética que está me assombrando? Claro que pode. Epigenética. Então depende das escolhas, do ambiente que você vive, o ambiente que você mora, as pessoas à tua volta, a maneira que você encara a vida, como você se supera. Então você não é refém. Então a genética, diz um dos meus grandes mestres. E tudo isso é aqui nesse exame, então que a gente trabalha nisso? Ou então, com isso? Não, eu vou fazer uma anamnese bem profunda de toda a tua saúde, histórico de saúde, tá. Histórico de doenças familiares. Eu vou te examinar de cabeça aos pés, vou examinar até tua unha, até teu cabelo. Eu vou passar você por algumas avaliações aqui de composição corporal e outras coisas, e vou olhar os exames. Então, assim, a gente não pode pensar que tão simples como só olhar um resultado para na faixa não está. Que não é tão simples assim. Tem muita coisa envolvida. Então, isso é um caminhar. Então, se você me dizer, Odalis, tá, vai resolver isso em um segundo, não é um segundo. Mas o começo, que é o mais importante, a decisão de começar no caminho. Porque se você decide começar no caminho, aí você vai ter que fazer algumas escolhas. E é um caminhar. E você vai colher os frutos desse caminhar que você vai escolher. Então, assim, a minha função é te guiar nessa caminhada. Entendeu? Em alguns momentos eu usarei medicamentos, porque eu não posso dizer que tudo vai se resolver com uma comidinha, porque não é assim. Não. Então, em alguns momentos usaremos se precisar.
mas assim que puder a gente vai melhorar de outros jeitos, né, dentro de tudo que a gente conversou. Então, a medicina integrativa realmente está resgatando aquele médico antigo que se preocupava com tudo, aquele médico que ele tinha aquele pensamento de, sabe, de camaria, aquele que você podia chamar e pedir um conselho, porque ele tinha sabedoria. Então, é isso que a gente precisa resgatar. Então, graças a Deus, tem muitos países médicos trabalhando nisso, se preocupando nisso. Então, vários países têm muitos médicos, graças a Deus. Então, vocês podem procurar, porque existe, e a gente está vendo para acrescentar. E junto com isso, tem 1 milhão de equipamentos para te ajudar a restabelecer a saúde. Já que tem muito equipamento destruindo o planeta, destruindo a comida, destruindo as plantas, os animais, graças a Deus, também tem a ciência por trás tentando criar equipamentos para te ajudar a resgatar essa saúde. Então, tem muita coisa que aos poucos a gente vai conversar. Então, eu vou me paramentar, eu vou me trocar e vamos começar a nossa consulta. Comadre, é o seguinte, a doutora está aqui no Rio de Janeiro, mas ela consegue te atender online em qualquer parte do mundo que você estiver. Mas o que eu mais me surpreendi nessa consulta é que eu vim em busca de uma médica, eu encontrei uma doutora de cabeceira de família, alguém que quer cuidar da minha vida toda. Eu estou impressionada com a senhora. E repetindo, o Instagram dela está aqui abaixo, vai lá na última foto que ela postou e dá um carinho nela e ó, se consulta com ela que você vai se surpreender do mesmo jeito que eu surpreendi.